Bom dia, quinto ano. Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje nós vamos estudar o Barroco Mineiro na aula de História. E o que seria o Barroco Mineiro, né? O Barroco Mineiro foi uma versão peculiar do Barroco que se desenvolveu em Minas Gerais entre o século XVIII e o século XIX. Com seu estilo e características próprias, o movimento ele recebeu influências artísticas do barroco europeu e do barroco que predominava em outras partes do Brasil, como Salvador e Rio de Janeiro. Preservando as características e contradições do movimento artístico em Minas Gerais, o barroco começou a se desenvolver como um estilo de personalidade própria que deixou sua marca na história, na arquitetura, da pintura e da escritura a nível nacional e internacional. Caracterizada pela pompa e grandiosidade, a arte barroca mineira ela é rica em detalhes, cores e ornamentos em ouro. O barroco mineiro explorou os materiais típicos da região, como o cedro e a pedra-sabão, criando assim uma arte autêntica e carregada de características bem peculiares. A arquitetura, a pintura, a escultura sacra e a música tiveram destaque no barroco mineiro, evocando a religião em cada detalhe. O barroco mineiro seguiu a tendência da arte barroca, crescendo sobretudo em torno das igrejas e confrarias. As maiores expressões do barroco mineiro foram Mestre Ataíde e Aleijadinho. As orientações de nossas atividades hoje é o seguinte: vocês vão assistir a videoaula, né? Que é o que está acontecendo aqui agora, e vai acompanhar no módulo de vocês, no módulo 2, a partir da página 257 até 260, para poder compreender melhor o conteúdo e realizar as atividades. Na página 259, vocês vão fazer uma pesquisa individualmente e vai anotar no caderno. Após a aula, e após a pesquisa, você vai realizar a atividade da página 260. Depois que fizer todas as atividades, vocês vão aproveitar para descontrair e conhecer alguns patrimônios culturais do nosso Brasil, brincando com o jogo da memória. Aí você vai consultar no seu material complementar no final do módulo 2 e vai destacar as figurinhas da página 27 a 34. Veremos no decorrer da aula. Acompanhem no módulo de vocês, módulo 2, página 257. Vamos lá? O Barroco Mineiro. O Barroco Mineiro é considerado a primeira expressão artística genuinamente brasileira. Originalmente, o Barroco é uma manifestação de origem europeia, que surgiu no final do século XVI. Porém, no Brasil, foram desenvolvidas características próprias, como o uso de cores fortes e a representação de anjos e santos, com feições afro-brasileiras nas culturas. Este estilo se desenvolveu principalmente em Minas Gerais durante o período da mineração. Nessa época, muitas pessoas que enriqueceram com a extração do ouro faziam doações para instituições conhecidas como irmandades religiosas. E o que seriam essas irmandades religiosas? Eram associações de fiéis católicos
responsáveis pela organização de rituais e pela gestão das igrejas, né? Pelas organizações, né? Das igrejas. Além disso, promoviam o encontro de diferentes grupos sociais por meio de eventos e, com o dinheiro de doações, contratavam artistas para decorar os espaços religiosos. Observem aí. Em uma figura, você vê o altar em estilo barroco mineiro no interior da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Essa foto foi em 2008. Ao lado, você vê a escultura em pedra-sabão, uma das características do barroco, né? Feita por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. São elementos marcantes do barroco mineiro. Ao lado, né, como eu já falei, é uma escultura. E essa escultura é do profeta Isaías, na Basílica de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais, 2015. Como é que podemos identificar algumas características do barroco mineiro presente nas duas imagens? Na igreja, dá para observar que o altar apresenta inúmeros recursos de ornamentação e elementos em ouro. Na estátua, percebe-se a utilização de pedra-sabão e a evocação do tema religioso. Que legal, né? Passem aí para a página 258. Na página 258, nós vamos ver o quê? O patrimônio cultural brasileiro, né? Como vimos, o barroco mineiro, né, deixou grandes relíquias para a nossa sociedade. E essas relíquias, como podemos ver aqui, é o patrimônio cultural brasileiro. Observem aqui e acompanhem a leitura da página 258. O patrimônio cultural brasileiro. As obras do barroco mineiro fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Elas são muito importantes, pois nos ajudam a compreender melhor o período colonial do Brasil. Por isso, a preservação das construções e das obras de arte barrocas, assim como de outros patrimônios culturais, é fundamental e deve ser responsabilidade de todo cidadão brasileiro. As cidades de Ouro Preto e Diamantina, por exemplo, foram declaradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Observem aí. A primeira imagem é o Centro Histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, e foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1999. O centro da cidade inclui diversas construções do período colonial, cuja arquitetura foi influenciada pelo barroco mineiro, como a igreja de São Francisco de Assis, retratada na fotografia ao lado. Aí é a igreja, né, de São Francisco de Assis, localizada no centro histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Na segunda imagem, nós estamos vendo aqui, no município de Ouro Preto, Minas Gerais, a igreja de São Francisco de Assis, projetada por Aleijadinho. Sua importância histórica, a cidade de Ouro Preto passou a ser considerada o quê? Patrimônio Mundial da Unesco em 1980. O que podemos ver e relembrar aqui? Nós já falamos sobre patrimônio cultural em uma outra aula. E podemos ver o quê? Que haviam o quê? Patrimônios culturais materiais e os patrimônios culturais imateriais, né? As construções, né, são consideradas importantes
historicamente pela população e que fazem parte da história da região são chamadas de patrimônios culturais materiais, né? Essas construções normalmente recebem verbas e investimentos públicos voltados para a sua preservação. Também, né, é preciso lembrar que existem os patrimônios culturais imateriais, que são o quê? As festas, as celebrações, os modos de produções artesanais e outros aspectos relacionados às práticas culturais da população. Interessante, né? E é muito bom relembrar. Acompanhe na página 259. Continuação da leitura. Além das obras do Barroco Mineiro e das cidades de Ouro Preto e Diamantina, há outros patrimônios mundiais no Brasil que remetem ao período colonial. Observem aí, na primeira figura, na primeira fotografia, é o quê? A cidade de Salvador, na Bahia, né? Nossa capital. Foi a primeira capital do Brasil. Por isso, sua estrutura urbana recebeu um investimento maior do que as demais, né? Vilas e cidades no início da colonização portuguesa. O Centro Histórico de Salvador foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1985. Entre as características que se destacam no centro histórico da cidade estão as construções do período colonial pintadas de cores bem diferentes. Ao lado, né, você está vendo o quê? A fotografia do centro histórico da cidade de Salvador. Embaixo, né, na segunda fotografia, o Centro Histórico da cidade de Goiás entrou para a lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 2001. As construções do centro da cidade datam dos séculos XVIII e XIX, período em que a mineração era praticada na região. Aí ao lado você vê a fotografia do Centro Histórico de Goiás, com destaque para a Rua de Pedras, as casas e a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Logo abaixo tem a pesquisa que vocês vão fazer e colocar no caderno, né? Que aí tá pedindo para pesquisar sobre patrimônios brasileiros relacionados ao período colonial no Brasil, destacando a importância histórica e cultural desses patrimônios. É importante destacar nessa pesquisa, né, os conhecimentos sobre o patrimônio cultural brasileiro e promover a valorização desses patrimônios. Essa atividade vocês vão fazer no caderno. Na página 260, a próxima atividade. Nessa atividade, na questão 1, está pedindo para você ler manchetes. Essas manchetes estão relacionadas com os bens históricos, né? Os patrimônios históricos em Minas Gerais. A partir dessas manchetes que estão acima, vocês vão responder a letra A, letra B e a letra C. Se vocês quiserem mais informações sobre as manchetes, abaixo de cada uma tem um endereço eletrônico que vocês podem pesquisar na internet, ok? Após acabar as atividades, vocês vão no material complementar no final do módulo e vão destacar as figuras que estão da página 27 até a página 33. Vão destacar e vão jogar o jogo da memória, né? Aí vocês vão exercitar, né, sua memória de curto prazo. Lembram da aula de ciências
Exatamente, vocês vão aí exercitar a memória de curto prazo. Vocês vão escolher a figura e vão procurar a figura que é igual a que você escolheu. E nessas figuras estão imagens de patrimônios culturais do nosso Brasil. É uma oportunidade de vocês conhecerem outros patrimônios culturais do nosso Brasil. Por hoje é só. Aproveitem a aula. Beijos no coração. Tchau, tchau.